Olá, seja bem-vindo ao Clube da Manutenção e hoje você vai aprender o que é custo evitado e por que isso é importante na área de manutenção. O custo evitado é a quantidade de dinheiro que eu economizo com as ações preventivas. Por que isso é importante? Isso é importante porque a gente traduz em retorno financeiro as ações preventivas, né? Que muitas pessoas não querem aprovar ações preventivas, etc. Não entendem qual é o resultado de eu agir antes de uma coisa acontecer. Ou melhor, qual o benefício de agir antes que a falha ocorra. Mas qual o objetivo do custo evitado? O objetivo do custo evitado é trazer um argumento econômico para as ações preventivas, né? Então, logicamente, eu posso argumentar em favor da manutenção preventiva, né? Posso dizer, bom, se tu fazer pequenas paradas, ações preventivas, né, tu vai prevenir que teu equipamento falhe lá no futuro, tu vai prevenir que tu tenha paradas imprevistas, etc. Às vezes não, mas às vezes falha igual, né? Então, logicamente, né, tu consegue, né, argumentar a favor da manutenção preventiva, mas o custo evitado permite que tu faça um argumento econômico, né? Então, e ele é diferente do ROI, né, o retorno sobre o investimento, na medida de que o custo evitado é o custo que foi evitado. Então, ele é o cálculo econômico do retorno da ação preventiva executada. O ROI é o retorno sobre o investimento, o tempo que tu vai ter, né, desse retorno sobre o investimento, para te fazer uma proposta de uma ação preventiva. Então são coisas diferentes. Então, olha, eu vou fazer essa proposta da ação preventiva, eu vou ter um ROI de tanto em tanto tempo, etc. Mas não, o custo evitado é diferente. O custo evitado, eu fiz uma ação preventiva, seja ela qual for, e com essa ação preventiva eu evitei tanto, né, em termos monetários. Então, isso serve para muita coisa. Eu posso também estimar o custo evitado, né, através de uma comparação entre o custo da ação preventiva e o custo da ação corretiva, que é uma inferência, né, porque eu posso trabalhar tanto com um cenário real que já aconteceu. Por exemplo, vamos lá, vamos pensar o seguinte. Identificamos que tem um rolamento com a temperatura elevada numa correia transportadora. Identificamos isso. A tua inspeção foi lá, né, e identificou isso. Conseguiu, através da manutenção preditiva, né, ou da inspeção ali, identificar que o rolamento está com uma temperatura fora do normal, fora do padrão. Bom, a operação está em pleno processo produtivo, né? E tu vai ter que, né, argumentar de alguma forma, tentar encaixar para te fazer uma parada programada, né? Tu não quer que tenha uma parada não programada, tu quer fazer uma parada programada. Mas a parada programada, por sua vez, vai parar as máquinas, né? Então a gente vai ter um lucro cessante planejado. Esse é o nome, né? Lucro cessante planejado. É aquele lucro que cessa planejadamente. Por quê? Porque o equipamento não está rodando, não está produzindo, logo não está faturando, logo não está tendo lucro, né? Claro, isso aí é um raciocínio, né? Um raciocínio lógico. Bom, eu preciso parar o equipamento. Então eu consigo que o equipamento pare. Ok. O equipamento parou, eu fui lá, fiz a manutenção. Substituí aquele rolamento, né? Então tem o custo de manutenção no rolamento. Eu tenho custo com os materiais, custo com o equipamento, custo com esse lucro cessante planejado, né? E esse custo ele tem que ser menor do que não fazer nada. E aí entra um conceito interessante, vou compartilhar a tela com vocês aqui, que é o seguinte: custo com ação, custo sem ação. Então, qual é o custo de eu agir? O custo de eu agir é X. O custo de eu não agir? O custo de não agir é 3 vezes X, né? Que é uma coisa que pode acontecer. Então, para a manutenção, um argumento econômico tem que estar claro qual é o custo de agir e o custo de não fazer nada. Então, nesse caso, né, para mim chegar nesse custo com ação e o custo sem ação, eu preciso calcular o CA.
o CF, desculpa. O que é o CF? É o custo da falha. Qual é o custo da falha? Então, para ações preventivas, eu tenho que ter o custo da falha. O custo da falha tem que estar claro. E esse custo da falha, nesse exemplo que a gente está dando, ele pode ser o pior cenário, cenário médio, ou um cenário tranquilo. Um cenário mais tranquilo é, bom, eu vou ter que trocar o rolamento, a bucha. Um cenário médio, eu tenho que trocar o rolamento, a bucha e o rolo, porque desgastou o eixo, etc. Eu vou ter que fazer uma usinagem de campo, não sei. Mas o pior cenário é que eu vou ter que trocar o rolamento, o mancal, a bucha, o rolo e a correia, porque desalinhou e rasgou a correia. E aí o que vai mudando? O que vai mudando é o cenário. E com a mudança de cenário, a gente tem uma mudança de custo. Porque quanto mais o cenário vai mudando, quanto mais ele vai piorando, mais o custo vai subindo. Então, maior é o tempo de... Vou botar aqui nesse cantinho. Máquina parada. Então, bom, o que a operação sempre vai perguntar para você? Bom, precisa parar agora? Não dá para esperar e etc. Tem casos que realmente dá para esperar. Tem casos que não dá para esperar. E traduzir isso em argumento econômico pode fazer sentido ou não na empresa em que tu está. Porque se ninguém fala essa linguagem, não tem muito sentido traduzir esse argumento econômico. Mas se as pessoas falam essa linguagem, tem. Vale a pena traduzir. Mas mesmo assim é importante que você saiba fazer isso. Então, existe o custo com ação, existe o custo sem ação. Existe o custo da falha, existem os cenários, cenários um pior cenário, o cenário médio, que a gente pode colocar dessa forma, ou um cenário menos provável, mais provável, etc. A gente pode fazer várias maneiras de calcular isso. Mas, obviamente, que a gente tem que entender que nem sempre, porque uma falha vai acontecer e a gente não fizer nada, a gente vai ter uma catástrofe. Nem sempre. Porque isso é uma coisa que algumas pessoas fazem, que é usar o custo evitado de uma maneira incorreta. Então, quando tu exagera demais com essa questão do custo evitado, tu vai perdendo a credibilidade, obviamente, Porque, custo evitado, evitamos 60 milhões de reais em prejuízo. Será realmente que essa era a maior probabilidade? 60 milhões? Isso aí tem que ser ponderado às vezes. E será que vale a pena tu exagerar tanto assim? Tu pegar o pior cenário e fazer uma expansão desse pior cenário, mesmo ele sendo menos provável? Então eu já vi algumas situações onde o custo evitado 30 milhões de reais, tu vai olhar, cara, então se sempre é assim, então a empresa está tendo um lucro absurdo aí, só nesse tipo de ação, Então, a gente tem que entender que a gente está lidando com a inferência. Quando a gente está falando de custo evitado, a gente está inferindo um custo, E ele tem que ser o mais provável. Não adianta eu pegar o maior custo, daqui a pouquinho vou chegar lá no final do ano e eu economizei mais do que a empresa faturou. Aí não tem sentido, Mas mesmo assim, o custo evitado, ele, quando bem usado, ele comprova a eficiência econômica e a eficácia econômica das ações preventivas. Então é extremamente importante que setores que estejam de manutenção, que estejam implantando manutenção baseada na condição, ou estejam prevendo fazer um investimento em manutenção preditiva, consigam tangibilizar em termos financeiros o retorno daquele setor. Porque o que acontece? A gente consegue ver o retorno de um setor de execução e de um setor de manutenção corretiva emergencial, A quebra, o pessoal vai lá e conserta. É óbvio, eu estou vendo eles fazerem isso, estou vendo o retorno deles, é tangível. Cara, o inspetor, tu vê ele rodando na empresa, roda na empresa, vai nos equipamentos, etc. Como é que a gente tangibiliza o retorno desse cara? Quantidade de notas abertas, solicitação de serviço,
quantidade de laudos emitidos, né? Quantidade de relatórios emitidos também, etc. Mas toda vez que é executado um serviço, porque o inspetor pegou essa falha, né, num estado potencial, antes dela virar uma corretiva emergencial, a gente precisa valorar isso. E o custo evitado é uma ótima ferramenta para que você consiga medir qual é o retorno, né, que esses departamentos que não têm um retorno tão tangível, né, que nem esses de execução, etc., conseguem dar para o teu setor, para a tua empresa. Então, de certa forma, também é uma ferramenta de marketing que muitas empresas de sensores de análise preditiva usam, né, para viabilizar, né, ou pelo menos comprovar o retorno sobre o investimento dos seus dispositivos, né? Então, mas tu pode fazer isso para a tua manutenção, né? Então, toda vez que a operação ela não consegue enxergar o retorno, né, financeiro de parar o equipamento, ou retorno financeiro de fazer manutenção preventiva, ou retorno financeiro de ter aquela parada que não estava no calendário, mas surgiu por causa de uma manutenção baseada na condição, né, que advém de uma inspeção, você pode lançar mão desse argumento, que é o custo evitado. Se a gente fizer isso, a gente tem a probabilidade de evitar um custo de tanto, né? Então, é tradução, né, de um argumento, que ele pode ser também um argumento objetivo em termos de o que pode acontecer, né? Pode quebrar isso, pode quebrar aquilo outro. Isso é um argumento, mas também pode ser, a gente pode ter um custo de 10 mil ou um custo de 40 mil, né? Então a gente tem que escolher o que é mais provável. E aí começa a entrar, tu pode pegar a probabilidade de fazer a multiplicação pelo teu cálculo financeiro? Pode, né? Na realidade, matematicamente é o mais correto em se fazer. Mas tudo depende de que argumento tu vai usar e para qual finalidade. E também da linguagem que se fala na tua planta, na tua realidade. E não adianta nada tu trazer um argumento financeiro onde ninguém conversa sobre essa linguagem. E isso acontece e muito nas empresas. Elas têm controle de custo, mas não falam sobre custo. Elas gastam dinheiro, mas não falam sobre dinheiro. Isso acontece com mais frequência do que você, ou do que eu, ou de qualquer um imagina. Legal? Espero que tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, se inscreva no canal. Ative o sininho para ser avisado, né, dos próximos vídeos. E até a próxima. Valeu, um abraço. Tchau, tchau.